Eu sempre gostei muito de cinema, de televisão. Eu acho que eu tava pensando sobre isso no caminho pra cá e eu cheguei à conclusão que é porque eu não tinha televisão. Como a gente mudava muito de casa, minha mãe não podia arrastar uma televisão de tubo pra todo lugar que a gente morava. Então, eu fiquei ficcionada por televisão porque não tinha televisão em casa na primeira infância, assim. Conforme eu fui crescendo e entrando em projetos sociais, eu fui descobrindo que eu amava contar histórias, que eu gostava de comunicação, de educação. Então eu me sentia muito atraída por projetos que misturassem essas duas coisas. Eu comecei a trabalhar na área como animadora, eu me formei no curso de animação. Eu escrevia antes de entrar no Procrear, mas eu nunca vi isso como uma profissão, assim. E uma coisa que me atraiu o curso de animação é justamente que eu tinha essa possibilidade de escrever e realizar as minhas coisas, assim. Porque a animação te dá essa autonomia. Você é o ator, você é o cenografista, o câmera, você tem alguma liberdade de criação, né? Eu escrevi um curta-metragem com colegas aqui do Criar, que foi o Peripatético, e ele virou um filme que rodou bastante, ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Brasília, e isso acabou lançando minha carreira como roteirista, e eu me vi sendo paga para escrever, o que foi uma coisa muito inimaginável para mim, assim. Eu já estava trabalhando com animação, com motion, já podia ajudar minha mãe, já podia ajudar no aluguel, que também foi uma coisa que me marcou quando eu comecei a poder ajudar em casa e tal. E como a minha profissão fazendo uma coisa criativa, fazendo uma coisa que eu achava divertida de fazer também. Porque assim, eu cresci numa família de pessoas trabalhadoras e que trabalhar era ficar de pé, era sempre, assim, tão exaustivo que também teve esse processo de entender que trabalho também pode ser um exercício criativo. Para mim, a diversidade é importante até como um investimento na qualidade dos trabalhos, porque eu vejo que ambientes diversos, pela minha experiência pelo menos, eu falo só com a minha experiência de trabalho, ambientes mais diversos tendem a ser mais criativos, tendem a ser espaços de formação crítica também. E espaços de formação crítica são espaços em que as pessoas têm mais habilidade de resolver problemas, por exemplo, sabe? Então, eu entendo que diversidade também é um investimento interessante para qualquer pessoa que queira criar equipes que sejam equipes boas. O Aurora foi um curta que eu escrevi, que é a história de uma rua por ela mesma, ela contando a própria história do ponto de vista dela. Até muito impactada pela experiência que eu tive de frequentar o Criar e passar pelo Bom Retiro e pelo Centro Velho e pensar na história dessas ruas. Foi muito desafiador para mim, assim, foi uma experiência muito importante. O filme circulou em mais de 100 festivais pelo mundo, a gente pôde viajar com esse filme, conhecer muita gente. A gente apresentou esse filme para muitos grupos escolares, então eu tive essa experiência incrível de conversar com crianças sobre arquitetura, urbanismo e planejamento de cidade, que foi massa, assim. Eu espero continuar estimulando as pessoas a escreverem, a pensarem sobre o mundo que a gente vive. Me inspira muito a ideia de incentivar mais pessoas a escreverem, a pensarem no mundo, enfim, a desenvolverem também suas ideias, tocar esse pequeno grupo de pessoas que está à minha volta e eu acho que assim a gente vai espalhando as ideias positivas ou algo assim.